Seguramente, um dos grandes desafios para quem está na vida acadêmica, para quem está na vida universitária e pretende ter essa experiência com alguma qualidade, é a produção de textos. Isso vale para todas as áreas, mas particularmente na área de ciências humanas, na educação, isso é algo muito presente e algo que a gente precisa sempre ter no horizonte, até porque nós, o tempo todo, nas disciplinas que fizemos, na ideia do trabalho de conclusão, se a gente está pensando numa graduação, na própria ideia de a gente produzir uma experiência de pós-graduação, aí pensando nas especializações, que é a pós-graduação lato sensu, a gente tem ou o desafio de uma monografia ou a produção de um artigo, ou seja, temos que ter uma produção. Na dissertação, em termos já de mestrado, e depois na tese de doutorado, isso é mais presente ainda. Então, de certa forma, discutir essa questão, afinal de contas, o que implica essa produção acadêmica? Como eu me torno um autor, como eu me torno uma autora? A breve reflexão que eu vou trazer hoje, a partir da minha experiência, ela trata muito da ideia de que a gente se constrói. Primeira coisa, ninguém nasce destinado, destinada a escrever, e acho que tem alguns pressupostos importantes, dentre tantos que a gente poderia falar aqui, e cada pessoa tem a sua trajetória, não tem uma receita, não tem uma forma apenas de se produzir, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que me parecem bem importantes e deixo no horizonte para que a gente continue pensando sobre isso. A primeira ideia é que para escrever eu preciso ler. Dificilmente eu vou me tornar alguém que escreve se eu sou alguém que não lê. E a leitura, ela é fundamental porque ela vai criando uma intimidade nossa com a língua, com aquele código que nós estamos utilizando para gerar ideias, tá? Para construir percepções sobre determinada realidade. Então a leitura ela é fundamental para qualquer área de produção científica e particularmente na grande área das ciências humanas, isto tem um significado muito especial. O nosso grande instrumento de trabalho são os conceitos. Nós operamos interpretações da realidade por meio de um quadro teórico conceitual. Isto é que particulariza o nosso fazer em relação a outras posições que também são legítimas, mas que não necessariamente se enquadram dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, da construção de uma autoria. Tá? Então, a primeira questão que eu queria trazer é que, para nós escrevermos, nós precisamos ler. E a leitura, como qualquer outra atividade, não se trata apenas de uma questão de quantidade, mas fundamentalmente de qualidade. A leitura, ela não precisa ser exaustiva, nós não precisamos ler o dia inteiro, por exemplo, né? Nós não temos que ter necessariamente uma meta fixa por dia, por mês. Me parece que isso não é o mais interessante. O mais interessante é nós criarmos um hábito, nós criarmos uma ideia de continuidade. E é importante lermos, tá? Desde textos jornalísticos, matérias, entrevistas, biografias, lermos textos acadêmicos da nossa área, isso é fundamental dentro de um repertório que é importante quando nós estamos no meio acadêmico, desde a graduação, já penso assim, na pós-graduação mais ainda. E uma outra coisa importante, ler literatura, ler bons autores e boas autoras. Tá? Faz muito bem para esse exercício intelectual a leitura de pessoas que, ao produzirem reflexões, foram capazes de trazer isso para a escrita e faz com que a gente tenha a condição de ler o texto. Então, ao ler o texto de autores e autoras, nós vamos construindo o nosso processo de nós mesmos nos tornarmos autores e autoras. A outra questão que eu queria tratar aqui, de forma muito breve, é que além de ser um pressuposto, ser, digamos assim, as duas faces da mesma moeda, a leitura e a escrita, é importante nós pensarmos que a escrita acadêmica ela tem características diferentes. Nós não estamos escrevendo um texto qualquer, nós estamos escrevendo muitas vezes para também sermos avaliados e avaliadas pelos nossos pares, pelas pessoas que têm uma caminhada acadêmica, que passaram pela experiência que nós estamos passando agora. Quando a gente faz um mestrado e doutorado, a gente passa pela experiência de termos o nosso trabalho avaliado em bancas, por exemplo, desde o nosso pré-projeto para seleções dos cursos. Quando a gente tem essa caminhada construída,
nós passamos também a ocupar espaços também de avaliação de outras pessoas que estão fazendo o percurso. Ou seja, o tempo todo nós avaliamos e somos avaliados e avaliadas. Então, a escrita acadêmica, ela, a despeito de nós podermos ter características pessoais, de nós termos um estilo, de nós desenvolvermos um jeito de produzir, tanto não há uma receita, as pessoas têm cada qual o seu jeito, é importante destacar que nós estamos produzindo um texto que ele é baseado em argumentos, não em opiniões. E esta é uma coisa importante. Tá? O texto universitário, a área de ciências humanas, a área de educação dentro das ciências humanas, é uma área que exige, para a construção da nossa autoria, que nós sejamos capazes de desenvolver argumentos e não apenas darmos a nossa opinião sobre determinado assunto. O texto universitário, portanto, ele não é apenas um texto onde nós compartilhamos impressões, ainda que isso possa estar dentro do texto, ainda que o nosso trabalho não seja neutro do ponto de vista científico. Somos, sobretudo, antes de autores e autoras, sujeitos políticos. Nós somos pessoas que produzimos ações. Tá? Então, se é verdade que nós temos que ler para escrever, e é verdade que o texto acadêmico ele exige argumentos e nem tanto opiniões, nós precisamos entender também que nós extraímos e nós vamos criando esses argumentos exatamente no diálogo que nós fizemos com as teorias, com os conceitos, com os autores e autoras de referência nas nossas áreas. E aí eu encaminho esse breve vídeo de reflexão com duas coisas. A primeira, há uma dúvida constante em estudantes de graduação e pós-graduação nas ciências humanas, até que ponto o texto ele precisa estar cheio de citações e até que ponto eu posso colocar a minha ideia. Tá? Este é um falso dilema. O texto, no momento que nós nos assumimos como autores e autoras, o texto é nosso. É o meu texto quando eu vou escrever. Só que esse meu texto, se eu entender que eu não estou escrevendo para compartilhar apenas uma impressão qualquer, mas eu preciso construir um argumento, eu preciso entender que pessoas vão me ler e preciso entender a minha posição, a minha descrição, a minha narrativa, e aí há várias possibilidades de texto, mas nós não devemos deixar de ter no nosso horizonte que o meio universitário nos exige a sustentação dos argumentos. Então, nós precisamos contribuir para que o campo científico se desenvolva e nós precisamos mostrar as nossas fontes. Quais foram as nossas referências? Quem a gente leu? Da onde a gente extraiu aquela informação? Qual é a fonte daquele dado, daquele indicador que nós estamos trabalhando? Isso é fundamental, porque o texto universitário ele tem que ter a capacidade de ser verificado, de ser problematizado, de se inserir num quadro crítico de construção de posturas reflexivas que interpretem o mundo. Então, é muito importante a gente colocar as nossas referências, nós cuidarmos com plágio, nós não fazermos autoplágio, nós cuidarmos de cópias, tudo que não fomos nós que construímos e a gente leva para o texto, isso tem que estar referenciado, isso tem que estar mostrado onde nós tiramos tal ideia. E eu quero concluir essas breves provocações sobre a autoria, que me parece ser algo fundamental da formação universitária no campo das ciências humanas, acho que em todos os campos, mas estamos aqui tratando de ciências humanas e educação, eu quero compartilhar essa obra de um escritor que eu gosto muito, chamado Charles Kiefer, que produziu um conjunto de textos chamado Para Ser Escritor. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo essa referência completa. E o primeiro texto são breves textos de reflexão sobre esse lugar da autoria e da escrita. E me parece importante compartilhar com vocês o primeiro texto, que chama-se Ser Escritor, e as diferenças entre sermos escritores e sermos autores. Vejam só, escreve o Charles Kiefer aqui. Um escritor somente é escritor quando menos é escritor, no instante mesmo em que tenta ser escritor e escreve. Na absoluta solidão de seu ofício, enquanto a mente elabora as frases e a mão corre para acompanhar o raciocínio, é escritor. Neste espaço, entre o pensamento e a expressão, vibra o ar um ser sutil, fato, e que terminada a frase, concluído o texto, se evapora. Nesse átimo, o escritor é escritor.
Aí e somente aí. Depois, já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo e não mais o escritor. Explodida a bolha de sabão em que planava, começa a surgir o autor, essa derivação vaidosa e arrogante do escritor. É o autor que imagina o efeito que seu texto produzirá sobre os outros, sobre a sociedade. É o autor que sente prazer em ver seu nome estampado na capa de uma obra qualquer. É o autor que se regozija com um comentário positivo da crítica e que se enfurece com um comentário negativo. E a depender da visão de mundo que o autor importa da cultura e que está mergulhado o corpo de homem ou de mulher que lhe dá suporte, fará uma literatura mais subjetiva e pessoal ou mais objetiva e social. Mas qualquer um deles já deixou de ser escritor. Já abriu mão da total liberdade de escrever sem nenhum propósito e já começou a servir ideologicamente a isto ou aquilo. A angústia de escrever talvez advenha daí, dessa encruzilhada, dessa cicatriz e dessa impossibilidade de se permanecer escritor por muito tempo. Não será por isso que o fluxo de consciência é tão prazeroso? Porque, em certo sentido, o fluxo, ao fazer jorrar o material inconsciente, é capaz de prolongar a duração do escritor e manter afastado o autor. O autor, ao contrário do escritor, corre rapidamente em direção a uma outra mutação. Transforma-se no profissional de literatura, no cronista, no contista, no romancista. E este, esquecido de sua origem e de sua completa inutilidade, alienado e vencido, organiza sessões de autógrafos, faz palestras e contrata assessores de imprensa. Aos poucos, enfim, o autor, auxiliado por esses profissionais competentes, vai matando o escritor, fazendo-o esquecer-se de que escrever e sonhar não são uma coisa só e que se esgotam no próprio devir. Às vezes, num gesto desesperado para livrar-se dessa morte anunciada, o escritor apanha uma espingarda de caça e explode a cabeça dos três. Com a licença poética de Charles Kiefer, que provoca uma discussão, eu encaminho dizendo que nós, de alguma forma, não somos tão escritores e escritoras na universidade, mas assumimos essa perspectiva de autores e autoras. Por quê? Porque o nosso texto, ele não é apenas, e também pode ser, uma expressão artística criativa. Ele não opera apenas por cuidados de construção de campos literários, mas ele está inscrito num outro gênero, um texto acadêmico que precisa de algumas características, entre outras, que eu discuti brevemente aqui, mas me parece que a provocação do Charles Kiefer ela é curiosa, porque nos faz pelo menos pensar que nós também somos os primeiros leitores e leitoras de nós mesmos, que nós precisamos ter a capacidade de nos organizar para enfrentar, como muitas vezes se falava, a síndrome da folha em branco, hoje da tela em branco do computador, e que não há muitas fórmulas, muitos macetes. O que há, sim, é o exercício contínuo que nos produz na leitura e na escrita, que é algo fundamental para nós comunicarmos o nosso processo formativo, para nós deixarmos marcas, para nós impactarmos a produção do conhecimento. E o mais interessante em termos acadêmicos é nós lermos autores e autoras que em algum momento são escritores e escritoras, mas fundamentalmente autores e autoras. Espero não tanto com essa arrogância que muitas vezes existe, mas que o Charles Kiefer fazia menção, mas que exatamente ao lermos autores e autoras que se constituírem enquanto tais, nós possamos ter o nosso percurso. E escrever um trabalho de conclusão de curso, escrever uma dissertação, escrever uma tese ou um artigo para publicar, é parte desse exercício crítico e criativo que nos transforma ao nos colocar num processo extremamente interessante. Que saibamos viver a nossa autoria.